Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha de duas letras, fé, e que muita gente pensa que conhece sobre fé, outros pensam que além de conhecer fé, tem fé, e nós queremos, nesta noite, passar aos irmãos algo que Deus me deu essa semana, acerca de explicação de como nós podemos entender essa fé. Primeiro, nós vamos ler um versículo apenas, e depois vamos fazer menção de outros versículos. Eu quero que você abra em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O título dessa mensagem de hoje nós estamos chamando de fé em fé. De fé em fé. O subtítulo poderia ser Entendendo Melhor a Fé. O subtítulo 2 poderia Conhecendo o Novo de Deus, ou Preparados para conhecer o Novo de Deus. De fé em fé. Diz assim, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se há um versículo que muita gente confunde, é esse, o justo viverá por fé, ou pela fé. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai nos esclarecer sobre algumas coisas. Eu tenho certeza, meu amado e minha amada, que você vai sair nessa noite, como eu tenho certeza que eu vou sair. Assim, Senhor, que bom que eu possa entender melhor a fé, e tão importante eu entender a fé, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, apesar das nossas imperfeições, Tu falas conosco, apesar de sermos vasos, Senhor, vasos com defeitos, nós sentimos a Tua presença, o Senhor se importa conosco, e nessa noite, Pai, em nome de Jesus, se há um assunto que o inimigo odeia que nós falemos, é sobre fé. Se é um assunto que nós precisamos conhecer, é sobre a fé. Por isso, Pai, eu peço agora que o Senhor não permita que ninguém cochile nesse culto. Eu peço, Senhor, que ninguém se desvie a sua atenção, que ninguém tenha que ficar saindo, porque eu sei que o inimigo não quer que nós tragamos essa mensagem hoje, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje dizendo, valeu a pena, Senhor, estar na Tua casa. É assim que eu oro, é assim que eu creio, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente já ouviu muita coisa acerca de fé. Eu te diria que quase tudo que a gente tem ouvido é verdade. Eu não estou aqui com a pretensão de dizer assim, olha, isso que eu vou falar é novo, apaguem tudo que vocês conheceram sobre fé, que o que vale é isso aqui hoje. Não. É mais algo a mais que o Senhor está nos dando para que nós possamos aplicar e crescer. Por exemplo, eu mesmo já disse, olha, a fé, ela precisa acontecer na sua vida porque ela é uma prova. Então imagine o seguinte, o aluno faz prova para ele passar de ano, mas a diferença é que o aluno faz prova sobre algo que ele conhece, e a fé é exercida sobre algo que você nunca viu e não conhece. Em Hebreus capítulo 11, esse versículo é super conhecido. Talvez você falhe o versículo e não saiba que está em Hebreus capítulo 11, primeiro versículo. Diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não viu. Então, o que é fé? Fé é eu ter certeza de uma coisa que ainda estou esperando. Então, é uma experiência que eu ainda não vivi. A fé é a convicção de um fato que eu não vi. Mas eu tenho tanta convicção que isso é chamado de fé.
Eu quero passar aqui, irmãos, 3 pontos do que é a fé e do que não é a fé, nesses 3 pontos, e depois vamos dar alguns exemplos para colocar o molho nisso tudo. E a intenção é que nesta noite você saia daqui dizendo assim: pronto, ninguém me segura. Ninguém me segura, porque se eu colocar a minha fé em ação, nada será impossível, então ninguém me segura. Você está pronto para isso? Amém. A primeira coisa é que Deus treina a nossa fé, e Ele não treina a nossa atividade. Vamos explicar isso? Deus, quando nos chama para segui-lo e para servi-lo, Ele precisa treinar a nossa fé, e não treinar aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo, nós é que treinamos nós mesmos. Então vamos lá, eu quero ser um marceneiro, e eu começo a ser um marceneiro. No meu primeiro dia, talvez seja uma catástrofe. Eu vou fazer dentes na madeira, e eu não vou cortar direito, mas de tanto eu treinar a fazer aquilo ali, eu vou adquirir a excelência. Então, a fé é o treinamento, eu chamo aqui, é o treinamento para sempre vermos o invisível. A fé é o treinamento para vermos o novo de Deus. Eu creio que, quer dizer, como eu já estou com a mensagem praticamente toda aqui na cabeça, o Senhor já vai falando comigo, eu disse assim, para mim eu podia já parar aqui, mas os irmãos talvez não. Quando Deus está pretendendo te trazer aqui, Ele te trabalha aqui. Quantos estão entendendo isso? Quando Deus está tentando te trazer no 10, Ele trabalha no 7. Porque se Ele trabalhar você no 10, você já está no 10, você não precisa ter fé. Nós não temos que ver para crer, nós temos que crer para ver. Nós temos que ver para crer ou crer para ver? Amém? Tem uma música aqui concorrendo comigo, vamos esperar. O ver para crer não é fé, irmãos, é constatação. O crer para ver é fé. Jesus disse para a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus, e não se vires, crerás. E ele ficava muito chateado quando as pessoas viam para crer. Então agora você está crendo porque viu. Isso não é fé. Então, querido, Deus precisa treinar a nossa fé. E agora começa a acontecer algo tremendo. Todas as vezes que você pensa que tem fé para aquilo que aconteceu e Deus te treinou, você diz, pronto, agora eu tenho fé. Não, você tem 1 grau de fé. A nossa fé é feita de graus. Ela é feita de tamanhos. Por isso que Jesus disse assim, se você tivesse a fé de um tamanho de um grão de mostarda, ele não está dizendo, já serve. Ele não disse isso. Ele disse, olha, se você ao menos entendesse o que você pode fazer com a fé, do tamanho de um grão de mostarda, você mandaria esse monte se mover para lá, ele se moveria. Eu não sei quantos já viram um grão de mostarda, mas é muito pequeno. O que eu entendi que Deus começou a falar comigo é que a fé é um treinamento que não termina. Você nunca vai conseguir dizer assim, eu estou na plenitude da minha fé, porque amanhã Deus vai te provar com uma coisa que você nunca viu, e você vai balançar as pernas. Ele disse assim, isso é fé. Mas por outro lado, a fé pode ser chamada assim, Deus vai usar a fé que você teve, passou de nível, não tem os joguinhos? Passei por nível tal, os joguinhos bons, tá, irmãos? Eu passei para o nível tal e tal. Olha, você passou daquele nível, então você tem condição de passar desse nível. Isso ele pode chamar. Então, a fé é o treinamento para sempre vermos o invisível. Senão não é fé. Para vermos o novo, senão não é fé. E o que Deus treina, isso eu quero que você guarde, tá? Eu estou repetindo o que eu já falei. O que Deus treina não é a sua atividade. O que Deus treina é a sua fé para exercer uma atividade. Amém? Diga, eu compreendi, pastor. Amém.
A segunda coisa, a nossa experiência, a nossa prática, aquilo que eu falei, eu treinei ser um bom carpinteiro, um bom marceneiro, um bom músico. A nossa experiência prática, ou seja, do que fazemos, é um treinamento nosso, mas para adquirirmos a excelência. Isso é necessário. Mas é para nós adquirirmos a excelência. Mas isso não é fé. E digo, isso costuma atrapalhar a nossa fé. Irmãos, o que eu conheço de casos de pessoas que vão pela sua experiência, em todas as áreas no que se envolve a parte espiritual, a parte eclesiástica, a parte onde nós trabalhamos para Deus. É coisa impressionante. E em igreja, de vez em quando, a gente encontra isso. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos derrubar ali, vamos fazer aqui, pastor, isso não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Sou pedreiro há 35 anos e se fizer isso não vai dar certo, não. Vai dar errado, vai chover ali, não vai segurar aqui, não. Por quê? Porque você está usando a excelência da sua atividade. Mas o que é fé? Fé é você fingir que não está vendo isso e dizer assim, o Senhor está querendo me levar num outro grau, num outro nível. Então isso pode atrapalhar. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Então nós não andamos pelo que estamos vendo, nós estamos andando pelo que não estamos vendo. É como se eu estivesse andando aqui agora, e o Senhor me deixou andar até aqui, assim. E quando eu chegou, ele disse assim, você vai ver o que é um púlpito. Oh, o púlpito. Caramba, nunca tinha visto um púlpito. Que legal o púlpito. E aí você começa a ver púlpito de acrílico, púlpito de madeira, púlpito de ferro, púlpito de aço, púlpito pequeno, púlpito grande. Aí você diz, eu tenho experiência em púlpito. E quando você começa a achar que tem muita experiência, o Senhor diz assim, vem comigo que eu quero te mostrar um outro negócio. Aí ele faz isso com você. Você precisa estar com os olhos vendados, senão não é fé. E todo momento que o Senhor vai te levar, a sua experiência não vale. Nós vamos ver isso nos exemplos que nós vamos dar. Quantos estão entendendo até aí? Você não pode invocar a sua experiência, porque se você fizer isso, você vai trabalhar, porque nós não trabalhamos por vista, nós trabalhamos por fé. Então você tem que ter sempre em mente que a fé é a certeza de uma coisa que eu ainda estou esperando. E a convicção de um fato que eu não vi. Irmãos, quando você entender isso bem, você vai falar assim, eu estou esperando que a minha enfermidade vá embora. E eu tenho certeza que ela vai. Isso é fé. Quando você usar a fé, você está olhando a enfermidade, ou está vendo uma pessoa enferma, ou está vendo a pessoa com problema, mas você começa a enxergar somente pela fé, porque você nunca viu aquilo ali. Aí você começa a enxergar o que Deus vai fazer. Quantos entenderam? O terceiro ponto, o propósito de Deus em treinar, capacitar a nossa fé. Por que ele treina a nossa fé, capacita a nossa fé? É para que consigamos fazer aquilo que nunca fizemos antes. Parece redundância, parece que eu estou falando da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É aquilo que nunca fizemos antes, chegar a lugares onde nunca chegamos, é sempre um desafio, é degrau, é crescimento, é desenvolvimento espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não está satisfeito com o crescimento espiritual de uma pessoa. Ele disse assim, olha, você vai ficar só 3 metros de altura, você vai a 4,50, você vai a 6. O Senhor quer que todos nós atinjamos a plenitude espiritual. Então, por que ele treina? Ele treina para nós vermos o novo, vermos o invisível, é degrau, é crescimento, é desenvolvimento. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, isso tudo se consegue com problemas. Estou falando já para algumas pessoas que a gente tem conversado, com problemas. Como é que você vai ver? Olha, aconteceu um milagre hoje, aconteceu um milagre. Eu tinha no bolso R$2 e apareceu um negócio para eu comprar por R$20 e eu consegui comprar. Isso é um milagre, irmão.
Ah, um milagre o cara deixou, mas é um milagre. Custava 20, você tinha 2. O que é um milagre? Milagre é uma coisa onde ninguém pode botar a mão e fazer. Ele diz assim, vai ali que faz assim. Milagre é uma coisa que não se entende. Milagres não se explicam. Então a fé está atrelada a milagres. E dependendo do tamanho da fé que você esteja pedindo a Deus, e dependendo não do tamanho da fé só, mas que você esteja dizendo a Deus, eu quero que o Senhor me leve, pode me levar aonde o Senhor quiser me levar. Eu quero que o Senhor me treine no nível que o Senhor vai me treinar. Meu amado, pode ser que Ele vai te jogar num lugar e dizer assim, epa, isso eu não pedi. Isso eu não pedi. E o Senhor conhece tão bem a nossa estrutura, que em algumas coisas Ele não nos revela o final. Eu vou te levar para ali. Ele disse para Abraão, vou te levar para um lugar. Mas ele não disse a Abraão como é que seria, que se ele dissesse, eu acho que Abraão amarelaria. Daqui a pouco eu falo um pouco mais de Abraão. Então, irmãos, o que nós estamos passando hoje pela fé, eu estou dizendo passando pela fé. Se você não está entendendo, eu estou falando para uma plateia que eu estou imaginando. Você é um servo de Deus, você está com a sua vida no altar, você está fazendo tudo certinho, e eu estou tentando responder a sua pergunta que diz, pastor, por que eu estou fazendo tudo certinho? Eu estou orando, pastor, eu estou cantando, pastor, eu estou ofertando na igreja, eu estou dando o meu dízimo, eu estou levando meus filhos, eu estou vindo na escola, eu estou indo ali, estou indo aqui, eu estou visitando, pastor, eu estou orando pelas pessoas, pastor, eu acordo de madrugada, pastor, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu vou dizer assim, Deus está treinando a tua fé. Ou seja, a sua fé está sendo sempre desenvolvida para o que Deus tem a fazer mais adiante. Deus não se contenta em ter um servo soldado, Ele quer capitão, Ele quer coronel, Ele quer general, Ele quer pessoas. Deus não se contenta a crentes medíocres. O que é medíocre? Crente na média. Ele quer crentes cheios do poder do Espírito Santo. Por isso, meu amado, para que a sua fé seja exercida, tem que haver um obstáculo na sua frente. Não existe fé sem obstáculo. Ninguém diz um amém? Ou você está com medo de aparecer um obstáculo para você? E eu quero orar que nesta semana te apareçam grandes obstáculos. Se você crê no Deus que eu creio, tem fé nesse Deus, você vai levantar, você vai pular, daqui a pouco você está dizendo, Senhor, manda mais, porque eu gostei da brincadeira. Se é que alguns acham que é alguma brincadeira. Então, eu vou repetir o último ponto. O que estamos passando hoje, pela fé, tem sempre um propósito mais à frente. Ou seja, sua fé está sempre sendo desenvolvida para o que Deus tem a fazer mais adiante. Perceba que a fé, eu anotei ainda há pouco agora, está sempre ligada a impossibilidades. O magistério diz, eu não tenho filhos, mas eu tenho fé que um dia eu vou ter. Ela está dizendo, o médico disse que eu não posso. Aonde mora a impossibilidade tem que residir a fé. A fé não é uma coisa, eu tenho fé, quer ver? Eu tenho fé, irmão, que eu vou sair daqui, vou ali naquela cadeira, vou sentar. Irmão, mas você não precisa fé, você já fez isso tantas vezes. Tenho fé que eu vou sair aqui hoje, eu vou ali pela fé. Ah, mas o Senhor pode buscar você. Não estou entrando nesse aspecto, não, irmão. Mas eu tenho fé que eu vou andar, vou sair ali na porta. Eu tenho fé, irmãos, que eu vou pegar um playback do Isaías Mendes e vou colocar lá e vou cantar uma música do Isaías Mendes. Irmão, o seu irmão é o Isaías Mendes. O irmão já deve estar cantando a música. Não, mas a fé está ligada a impossibilidades, está ligada a coisas que não entendemos. Quando eu não entendo, quando tudo parece obscuro, aí eu digo assim, só um minutinho, eu vou pegar uma chave aqui. E essa chave chama-se fé. Deixa eu abrir essa porta que eu não estou entendendo. Você não vai ver, mas você vai aceitar. Você não vai ver, mas você vai ver Deus te levar. E aí você vai poder dizer, vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza.
de uma coisa que eu estou esperando. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus, eu tenho certeza. Aí você vai entender o versículo. Tudo é possível ao que crer. Por quê? Porque quem vai fazer não é você. Você apenas vai pegar e deixar Deus treinar a sua fé e te levar aonde Ele quer te levar. E aí, irmãos, quando nós começamos a entender isso, puxa vida, quanta história na Bíblia que talvez eu não tenha entendido, ou então eu tenha conhecido a história, mas eu não tenha entendido o sentido da história. Tudo na Bíblia tem que ser por fé. Por isso eu repito, o justo viverá por fé. Esse justo aqui, irmão, não é a pessoa que é injusta e o justo. Ah, ele é injusto, hein? Agora ele é justo. Não, é o justificado. É aquele que Jesus comprou com seu sangue, justificou, pagou o preço. Este é dele. Então esse vai viver por conta dele. Ele disse, esse é o... Deixa comigo. Jesus diz, qual é o problema? Deixa comigo. Isso é fé, irmãos. Quantos estão entendendo? É uma maneira diferente que Deus me deu para explicar sobre fé, e nós precisamos entender isso. Um dia eu falei aqui na igreja, eu disse assim, há pessoas que ficam pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero ter mais paciência. Quantos irmãos têm orado por paciência? Aí levanta a mão. Sabe qual é o treinamento de paciência? Tribulação. Como é que eu vou te irritar a não ser na tribulação, irmão? E como é que eu vou testar se você é paciente, se você não está irritado, irmão? Se não tem uma coisa que te irrita, irmão. A fé é a mesma coisa. Querido, por que você vai precisar de usar a fé se você não tem problema? E aí a gente começa a entender como é que Deus faz as coisas, como é que Deus é maravilhoso. Você deve estar aqui agora, nessa plateia, nesse templo, deve estar pensando, puxa vida, agora eu estou lembrando. O que aconteceu comigo há 20 anos atrás está se concretizando agora. Deus foi me treinando lá, mas que treinamento mais esquisito. Esquisito porque é você que está pensando, mas para ele não tem nada esquisito. A Bíblia diz que ele fez as coisas loucas para confundir as sábias. Fez as que não são, para confundir as que são. É doido para você, mas para ele é assim. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Vê se você compreende isso, meu amado. Então a fé é primordial na vida do crente. Se você diz, eu sou crente, você tem que ter fé. Se você não tem fé, você não é crente. Eu digo crente, o lavado e remido no sangue de Jesus, e não o querente, né? Tem aquele que é querente, ele vive querendo, mas não é crente. O crente, que eu quero dizer, é o lavado, é aquele que, se você quer ser levado e guiado pelo Senhor Jesus, você tem que ter fé, não pode faltar. Vamos dar alguns exemplos, depois eu vou em Hebreus e nós vamos concluir, que eu quero orar pela sua vida. Eu creio que haja pessoas aqui hoje com problemas tão pequenos, mas tão pequenos, que se avolumaram na sua cabeça de uma forma tão grande, porque você não usou a sua fé. Ou seja, não usou uma fé que estava guardada. Não usou o momento de fé que o Senhor quer fazer com você. Todas as vezes que a gente fala isso, pode confundir. Use a sua fé, espera um minutinho, eu vou pegar minha fé. Eu tenho uma fé, agora que eu lembrei, cara, eu tinha uma fé, como foi? Deixa eu pegar aqui, achei. 1973, eu tive um problema assim, essa fé aí está meio empoeirada, passei um pano, tirei a fé e trouxe para cá a fé. Não é essa a fé que eu estou dizendo. Use aquilo que o Senhor tem feito com você. Por que fica muito difícil às vezes, amados? Porque você não tem exercido a fé. Você não tem deixado Deus treinar a sua fé. Passa 6 meses, 1 ano, sem você ter, não vou para lá não. Não, aquilo ali eu não vou comprar, eu tenho medo. Não, aquilo ali eu não vou vender. Não, aquilo ali eu não vou fazer. Não, para lá eu não vou dirigir. Para aqui eu não vou fazer. Você não pode ser treinado na fé, aí você vem com a fé de 1973. Mas se você todos os dias se permite a ser treinado pelo Senhor, você está dizendo, Senhor, eu não tenho a menor dúvida, que se o Senhor vai me treinar, o Senhor vai fazer algo na minha vida que nunca aconteceu, e quando eu chegar nesse lugar que nunca aconteceu, agora aconteceu, o Senhor vai me levar para outro lugar que nunca eu vi, e quando eu chegar nesse lugar que eu nunca vi, o Senhor vai me levar para um outro lugar que eu nunca vi.
Você sabe quando vai acabar isso? Quando você estiver face a face com Jesus, aí você não precisa ter mais fé. Mas até chegar lá, você vai precisar de ter. Primeiro exemplo que eu dou, irmão, e não vamos passar rápido para eles, porque são exemplos bem conhecidos. Peguei os mais conhecidos aqui. Davi, com os animais que ele matou. Primeira vez que Davi matou um animal, foi um leão. E nunca tinha matado um leão. Foi a primeira vez. Mas o que Davi fazia e sabia fazer todos os dias é cuidar de ovelha. Mas a diferença de uma ovelha para um leão é muito grande. A começar pelo tamanho. Estou falando de um leão adulto. Um animal forte, um animal feroz. Davi tinha experiências de tomar conta, ele sabia, era um bom pastor de ovelhas. Mas um dia surge a necessidade dele colocar a fé que ele tinha em ação. E Deus disse: eu vou te chamar. Uma coisa importante, meu amado, quando Deus te chama, Ele te capacita. Isso é tremendo, irmãos. Deus não vai falar assim: eu vou trazer um leão, você vai levar muita pancada do leão, depois você vai aprender a bater no leão. Não, aí não é fé, meu irmão, eu aprendi com a minha prática. E olha, pega as entrelinhas, pega a conversa dele com Saul, que você vai entender. Ele chega na frente de Saul, ele olha, o que ele foi fazer lá? Ele foi fazer uma coisa que também nunca tinha feito, levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra. Quando ele chegou lá, ele viu uma coisa que nunca viu, um gigante de quase 3 metros de altura, perguntando se tinha alguém que podia lutar com ele, que era 1 contra 1, e representando o povo. Quem ganhasse daquele, ganhava o povo dele todo. Não era a luta de todos os filisteus contra todo Israel. E ele viu aquilo e disse: o que é isso? Não tem ninguém? Vou eu? Primeiros que desacreditaram nele foram seus irmãos. Até que ele chega na frente de Saul, e é aqui que eu quero chegar. Ele na frente de Saul, que era um homem escolhido por Deus, primeiro rei de Israel. Foi Deus quem colocou. E Saul vira-se para Davi e diz assim: você não pode. E Saul não diz exatamente com essas palavras, mas estão nas entrelinhas. Saul diz assim: você não tem experiência. Ele tem experiência. Quando é que ele disse isso? Quando ele diz assim: ele luta desde a sua mocidade. Bom, é fácil entender, irmãos. Se ele luta desde a sua mocidade, ele não é mais moço. Desde lá até aqui. Então ele não está lá, está aqui. E se ele não é mais moço e luta desde lá, não morreu. Ele é vencedor. Foi isso que Saul disse. E você não tem experiência. Ele disse assim: mas Saul, eu estou falando com você em inglês, você está falando comigo francês. Eu estou tentando te falar em inglês, e você está querendo responder em francês. Eu não estou falando em experiência minha. Isso é excelência. Nisso eu sou bom, tomador de conta de ovelha. Mas você não está entendendo que eu preciso exercitar a minha fé. E eu não parei. Eu não estou satisfeito com a minha fé. Um dia eu estava ali, sabendo tudo sobre ovelha, e aparece um leão. Eu falei assim: aquele ali não veio para eu para sentar. E o leão veio e pegou uma ovelha. Eu agarrei-me com o leão e matei o leão. Está na Bíblia, irmão. Quantos creem que Davi matou um leão? Foi uma casa, não? Uma casa. Pois é, mas teve um outro dia que eu estava lá e veio um urso. E agora eu vou para Davi primeiro. Davi, o senhor exercitou a minha fé para matar leão. Agora vem um urso. Aí o senhor disse: mas isso é fé. Fé é a certeza de uma coisa que você está esperando e a convicção de algo que você não viu. Fé é um passo para o grau de cima. Estão usando muito aí, né? New level. Você quer chegar lá? Você quer ficar só no leão? Não, eu quero fazer algo diferente. Então vou mandar um urso. E segundo as pessoas que conhecem de animais, diz que o urso é muito mais perigoso do que o leão. E ele disse assim: ok, garoto. Não, você está falando com um rei, você está me chamando de burro. Tá, ok, é um animal, um leão, um urso, mas esse é um homem.
que luta desde a sua mocidade, um cara forte, um cara disse assim, mas o senhor não está compreendendo ainda, eu estou falando de fé, e fé é eu usar uma coisa que eu nunca usei, eu preciso experimentar o novo de Deus, o que é que Deus quer para mim hoje? E quando o gigante vem para ele, que ele convence Saul, o gigante vem para ele, o gigante diz, eu vou te matar, eu vou te despedaçar, vou te jogar sua carne para os cachorros, ele disse assim, tu vens a mim com lança, com escudos, mas eu vou a ti, vamos traduzir isso? Eu vou a ti pela fé, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele nunca tinha feito aquilo, ele nunca tinha matado ninguém daquele tamanho, Irmãos, fé é isso, é você fazer uma coisa que nunca fez antes. Fé. Quantos querem ter fé? Continua com a mão levantada. Quantos querem ter um problema, um desafio grande aí? Opa, segura. Valeu. Segundo é José, meu irmão. O desafio de crer em Deus o preparou para o grande desafio de governar o Egito. Irmãos, tudo que José fez, ele fez pela primeira vez. E tudo ele fez muito bem, porque ele foi levado por Deus. Da casa de Potifar até a ser governador do Egito, tudo para ele era inédito. Deixa eu te dizer, meu amado, não venha com conversa de que você vai acreditar se Deus deixar você fazer antes, não precisa de fé. O que Deus quer é que você deixe que Ele leve você navegando pelo Espírito. Quando ele cai na casa de Potifar, ele nunca tinha sido mordomo, irmãos. Ele não era mordomo na casa dele, ao contrário, ele era o quindim do papai dele. E ali ele ficou tão bom que logo Potifar colocou o José sobre os negócios todos da casa dele. Mas isso não é fé. Fé é quando ele chegou ali e disse assim, eu estou indo, não sei para onde. Mas aí aquelas pessoas que o venderam para Potifar. E quando ali ele precisa ser desafiado na sua fé, e que momento que ele foi desafiado? No momento que o inimigo talvez tivesse dito assim, você está abandonado, rapaz. Ninguém gosta de você desde lá, só você que não está vendo. Seus familiares te abandonaram. Rapaz, você não está com essa bola. Você veio aqui, arranjou um empreguinho para ser mordomo, mas olha aqui, bastou uma mulher falar uma mentira, o cara não acreditou em você, e você agora está na masmorra. Mas ele deixou, e foi pela fé. E você sabe onde está a fé de José ali? Não? É porque quando ele chegou lá, imediatamente, o carcereiro deu a ele as chaves da prisão. Mas ele tinha uma chave maior, que era a chave que Deus tinha para a vida dele. Foi por isso que Deus levou lá. Ele, pela fé, não quis aquela, ele esperou a outra. Abraão, ao deixar a sua fé ser trabalhada, ele consegue ver o dia do Senhor. Está em João 8,56, Jesus dizendo que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe por quê, meu amado? Porque ele tinha fé que ele queria um filho. Aliás, ele estava perdendo a fé, ele não tinha fé. Não, eu não posso, como é que eu posso? Eu posso ser pai? Jesus, eu estou velho, a minha mulher é estéril, vai ser Eliezer o meu descendente? Não, não é o Eliezer, e a trancos e barrancos, adiando, até que ele tem Isaac. Primeiro vem Ismael, depois vem Isaac. Segundo os historiadores, quando Isaac foi levado ao sacrifício, não foi sacrificado, ele tinha cerca de entre 21 e 23 anos. Imagina a aflição desse homem, que ele não estava falando com um neném de 3 anos. Onde você vai? Vamos ali, papai vai dar balinha, papai vai dar balinha. Não, ele estava conversando com um homem que já tinha visto Abraão se vir a Deus sacrificar outras vezes, e ele disse assim, opa, está faltando aqui. Eu estou vendo um monte de coisa aqui, mas não estou vendo o cordeiro. Eu estou vendo o cutelo. Eu estou vendo a lenha. Mas eu já vi o senhor fazer isso.
Parece que eu vejo Abraão dizendo assim, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E onde é que eu digo isso? Eu não vou ficar citando os textos, porque são histórias muito conhecidas, eu não me ative a pegar, mas você vai lembrar. Quando chega, ele estava com a comitiva, Abraão, e ele para no pé do monte e diz para os seus comandados, fiquem aqui, porque nós iremos ali e voltaremos. Ele disse, eu voltarei. Ele disse assim, eu sei que alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que Deus quer com isso, mas ou ele vai matar esse menino, ele vai ressuscitar, ou ele vai despedaçar ele ao meio, ele vai juntar e vai me dar alguma coisa, mas que Deus não é doido, não é. Por quê? Porque ele disse que eu seria pai de uma grande nação. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas aquele momento, como eu disse aqui no item 3, era um momento de aflição. Eu queria que você agora imaginasse a aflição desse pai. Ele sai de casa, ele deve ter dito para Sara, Sara, Deus me pediu uma coisa muito difícil. Sara falou, Abraão, você não entendeu? Senão quem não entende as coisas direito aqui em casa é você. Porque da outra vez você veio com um negócio de Agar e eu fui nessa e deu uma confusão. Ah, deixa quieto. Eu tenho que levar esse menino. Não faça isso, Abraão. Não faça isso, não faça isso. Você não pode. Mano, esse Deus seu, que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmãos, o que não faltam são pessoas para te perguntar e te cutucar e dizer assim, mas que é isso? Por que você está passando isso? Agora a sua resposta vai ser assim, Deus está treinando a minha fé. Mas o que é que ele quer? Aí você está me perguntando demais, eu não sei. Quando eu chegar lá eu te digo. E sempre deixa você saber. Aí você diz, agora entendi. Valeu, Senhor. Moisés, olha a história de Moisés, irmãos. Moisés nunca tinha trabalhado no deserto. E foi lá que Deus mandou ele ficar 40 anos. E alguns dizem, e eu até disse também, aqui, mas ele ficou 40 anos, porque quando ele fosse buscar o povo, ele passou 40 anos, ele já conhecia de deserto, mas não de povo. Ainda mais povo reclamão. Isso ele não conhecia. Você quer que eu te dê mais? Quando ele sai do Egito, ele não perguntou, Deus, espera aí, como é que o Senhor vai me dar comida para esse povo? Aqui são quase 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, só os homens, 3 milhões de pessoas. Mas ele preferiu dizer assim, Deus vai aprontar alguma comigo, e aprontou mesmo, 40 anos, comendo sem comprar, maná, 40 anos, primeira vez que eu vejo alguém comer uma comida 40 anos e não enjoar, se bem que o povo depois ficou meio assim, mas isso aqui é maná, codornizes. Aí o Senhor disse assim, eu vou ver se vocês estão aprendendo o que é fé, porque eu estou ensinando para Moisés, vamos ver se vocês estão aprendendo. Quando caíram as codornizes, eles foram lá e começaram, pega o cesto, tem 10 codornizes, não junta não, que se juntar eu vou mandar apodrecer e vai estragar. Por quê? Porque eu estou treinando a fé de vocês. Parece que eu vejo Deus falando, vocês, alguns entenderão, outros vão ficar no deserto, porque não vão entender. E os que entenderem vão chegar num lugar que vocês nunca viram. E Pedro? Pedro. Que coisa tremenda aconteceu com Pedro. Nunca Pedro viu uma coisa acontecer em algo que ele estava acostumado a ver todos os dias. O que ele estava acostumado a ver todos os dias? Mar, barco. Mas o Senhor disse assim, eu vou entortar ele agora. Eu vou entortar o entendimento desse menino. E ele vem andando sobre as águas, e Pedro disse assim, o Senhor é. Então fala para eu ir andando aí. E Jesus disse, vem. Irmãos, se ele fala para uma criança ou fala para uma pessoa que não conhece o mar, o cara pode me achar assim, mar é igual a terra. Se ele está andando, eu também vou andar, porque ali tem terra. Ele deve estar pisando nas pedras. E eu vou na mesma direção, deve ter pedra daqui até lá. Mas falar para um pescador, que conhecia aquele pedaço como poucas pessoas. Então ele exerceu ali a sua fé.
e fez algo que ele nunca tinha feito. Mas Deus não queria só isso com Pedro, Deus queria trabalhar com Pedro muitas coisas, era muito pouco para Deus fazer Pedro andar, ele não queria que Pedro ficasse dando testemunho. Gente, eu quero aqui nessa pregação aqui de hoje, eu estou aqui sendo chamado, eu sou o apóstolo Pedro, Pai do Senhor, amados, diga aí, Pai do Senhor, Pai do Senhor, apóstolo Pedro, amém, eu vim aqui contar meu testemunho, irmãos, era uma madrugada, aí passa um tempo, você está lá na outra igreja, quem está lá? Apóstolo Pedro conta o seu testemunho. Irmãos, eu não sou contra os testemunhos, mas eu acho que na Bíblia não tem ninguém, não conheço aqui, ninguém que tenha um testemunho, no Novo Testamento pelo menos, tal qual o de Paulo, para contar. Ah, mas não tem mesmo. Primeiro o cara vai andando, e uma luz forte, vem sobre ele, ele cai no chão. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. A gente fica falando aí, ele caiu de onde? Não tem cavalo, irmão. Não sei onde a gente inventou cavalo. Depois você lê lá em Atos capítulo 9. Ele caiu no chão. O cavalo quem botou foi a gente. Não tem cavalo. Não tem cavalo, não. E ele cai ali. Só ele viu a claridade, mas ninguém. Os outros ouviram a voz. Pode ler depois em Atos, capítulo 9. Todos ouviram: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sei se a voz de Jesus era assim ou era assim: ô Saulo, Saulo, não sei, mas ele falou. E como fala de Jesus, Saulo, não sei por quê, mas enfim, voz forte. Ele disse: quem é que está falando comigo? Agora, nesse momento, ele já estava cego, e ele tentando ver, e os outros também não vendo nada, e ele disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que testemunho, irmão. Depois, esse camarada naufraga o navio dele, ele diz para todo mundo que ninguém ia morrer e não morreu. Aí ele tem que nadar, porque se ele não nadasse morria. Nadou, e quando chega do lado de lá, ele vai fazer uma fogueira, vem uma cobra, morde no cara, cobra venenosa. Meu Deus do céu, que situação, que cara azarado esse, né? Quantos testemunhos, mas só o testemunho do encontro com Jesus foi tremendo. Conta na Bíblia, quantas vezes ele deu seu testemunho? Não estou dizendo que é contra dar testemunho, mas Paulo estava sempre procurando algo diferente, algo novo. Quando ele começa o seu ministério, os discípulos não o recebem e não o aceitam, e ele disse assim: eu não sou menor do que vocês, eu sou igual a vocês. E começou a brigar com os discípulos, mas no caminhar de fé em fé, de glória em glória, lá na frente ele disse assim: dos pecadores, eu sou o maior. Vamos voltar para Pedro. Pedro, é muito pouco se andar sobre as águas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que nós não experimentamos o novo de Deus? Porque nós nos contentamos com alguma grande experiência e agarramos com ela, e esse é o nosso diploma. A gente pega o diploma e põe na parede: no dia tanto do tanto, 1900 e tanto, eu tive a experiência assim, Deus me curou daquilo, ou Deus me livrou da morte, o carro passou por cima de mim, o carro que morreu e eu não morri, enfim. E nós guardamos aquilo. E Deus disse assim: mas caramba, eu quero fazer muito mais, eu quero te levar para o novo, eu quero te levar para o irreconhecível, eu quero te levar para um lugar onde é o improvável, onde todas as pessoas dizendo: isso não pode. Por quê? Porque eu tenho um propósito, que meu nome seja glorificado na sua vida, e você não está deixando, e eu preciso, e se você não deixar, eu vou usar outro. Aí eu não vou deixar, então eu vou usar outro. Por isso que muitas vezes nós vemos crentes com 20, 30 anos de igreja, e chega um crentezinho, que nem batizado foi, está aqui, ó, que aceitou Jesus, e já está tendo revelação e vendo. E falar para uma menina dessa, que não é muito espalhafatosa, vocês viram, ela quietinha, sair dali e vir aqui, interromper o louvor, para falar a visão que Deus deu. Essa não foi a primeira. Essa não foi a primeira. Por quê? Porque muitos de nós estamos satisfeitos com a fé que nós temos. E Deus tem muito mais para fazer. Deus quer fazer algo absurdo na sua vida. Deus quer experimentar você para saber se você está preparado para ir com Ele nas alturas,
andar por lugares desconhecidos. Você quer isso? Para concluir, e você vai ver que tudo que nós estamos falando agora está aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ler alguns versículos do capítulo 11 e vamos concluir. Quantos estão entendendo o que é fé? Deus quer treinar a sua fé. Deus não quer treinar aquilo que você está fazendo. Isso que você está fazendo por fé. Deus quer treinar a sua fé. Significa dizer, Ele quer te trazer para perto dEle, para coisas grandiosas. Versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Irmãos, olhem para mim. Deus manda Noé fazer o quê? Uma arca. Mas ele disse para quê? O que ele disse? Disse para quê? Uma arca para quê? Para passear onde? Na terra? Ele vai chover. Deixa eu dar uma informação para alguns que não sabem. E os que sabem vão dizer: quantas vezes já havia chovido na terra até aquele momento? Nunca! Que troço de doido, irmão. Sabiam disso, irmão? Nunca tinha chovido. E Deus falou: você precisa ver chuva, rapaz, você tem que ter fé. Mas como é que é a chuva? Mas eu conheço uns orvalhos, não estou falando de orvalho. Orvalho molha a planta, amanhã já não tem mais nada. Eu estou falando de chuva. Mas é chuva como? Olha aqui, Noé, vem comigo, faz a arca. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Às vezes nós perguntamos muito e Deus diz: olha, o tempo que você está parando para me perguntar, eu estou querendo trabalhar. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Romanos 1, 17. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Eu quero ver você ter essa fé. Quero ver você ter essa fé. Irmãos, arrume a mala. Quem tem fé aqui nessa noite, fala assim: eu tenho. Deixa eu escolher um aqui. Pô, ninguém levantou a mão agora. Levanta a mão aí, um irmão aí. Vai, Perilinho. Perilinho, peça a seu pai, sua mãe, autorização. Vai para o aeroporto amanhã com a mala e fica lá esperando, que eu vou te mandar para um lugar que você não sabe. Aí o Perilinho vai ter a vontade de me perguntar algumas coisas. Mas o lugar que você vai mandar é frio ou quente? Você está me perguntando demais. Porque se eu vou te levar, eu vou dar roupa. É longe ou perto? Você está perguntando demais. Se for longe e demorado, estarei contigo. O problema, irmãos, é que nós queremos saber todos os detalhes, aí não tem graça. O que Deus quer é o seguinte: venha cego, eu quero te levar cego. Quando chegar no lugar, você vai abrir, vai contemplar aquilo que você nunca viu. Por isso que 1 Coríntios 2,9 fala, muita gente pensa que é das coisas que vão acontecer aqui, mas podem ser, mas Paulo está se referindo ao que nós veremos lá. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você só pode ver isso pela fé. Não dá para escrever. Paulo foi arrebatado, foi ao terceiro céu, e ele disse que voltou e viu coisas indizíveis. Uns argumentam, é indizível porque ele não conseguia, ele ficou assim, até alguns dizem que o espinho na carne dele é esse, que ele queria dizer e não podia dizer, que Deus falou: não diga para ninguém. Essas são conjecturas, mas eu anotei, essa é uma das coisas que eu anotei e estou levando no meu bloco de anotações. Vou chegar lá, vou sentar do lado de Paulo. Paulo, me conta aqui qual
O negócio do espinho, rapaz, que isso deu muita confusão nas igrejas. Indizíveis. João, na ilha de Patmos, quando o Senhor se apresenta para ele, ele nem chegou a ouvir o céu, ele já desmaiou. Porque ele não estava vendo aquele Jesus aqui, ele estava vendo já o Jesus glorificado, só a glória dele derrubou João ficou lá e disse, que é isso, eu vou morrer. (17) Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele não titubeou. Ele disse, se o Senhor falou, ele vai dar um jeito. Ou ele vai me dar um segundo Isaque, não sei o que ele vai fazer, mas é para matar, é comigo mesmo, é agora. E o anjo então segurou, já está bom. Eu gosto de trabalhar com gente de fé. Sabe por quê, Abraão? O lugar para onde eu vou te levar, você precisa provar que crê em mim. Provar que tem fé em mim. E aí vai, fala de Moisés. 30, por último, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Irmão, nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso. Nem com Jericó, nem com Josué. Aliás, com Josué, se eu fosse falar só de fé com Josué, eu terminaria a pregação hoje, ficaria só em Josué. Primeiro desafio que Deus dá para Josué: agora é contigo, Moisés morreu, assume aí, bate continência e vamos atravessar o Jordão. Eu sempre dou esse toque aqui porque eu estive estudando, aquela geração que está ali não era a geração antiga, que lá no Egito podia ter aprendido nos rios e tal, essa é a geração do deserto. Então praticamente ninguém sabia nadar. Então vamos atravessar o Jordão? Como? Se não tem barco? Aí Josué deve ter pensado, se não tem barco, ele vai criar um barco, vai aparecer de uma árvore, ele vai fazer um barco. Eu não sei, eu estou preocupado, porque Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Mas o que Deus fez foi encher demais o rio, para o rio chegar nos pés dos sacerdotes. E quando ele tocou os pés dos sacerdotes, o rio se abriu e eles passaram a pé enxuto. Fé. Quando é que ele tinha visto isso? Nunca. Ele viu o mar. O mar é uma coisa, o Rio Jordão é outra. O mar era Moisés que estava, agora ele estava à frente. E agora vai para a muralha de Jericó. Irmãos, não era muralha de tijolo dessa fininha, não. Eram muralhas espessas, tinha casas em cima da muralha. A Raabe, a muralha estava em cima da casa, a casa estava em cima da muralha. Morava ali. Eram espessas, altas. E como? Dando volta. Uma volta, 2 voltas. Nunca viram isso, irmãos? O que é isso? É fé. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos assim, se trovejar, se arrebentar, se o raio partir, e se 10, se 3 pularem, bater de cabeça para baixo, Deus vai fazer. E às vezes Deus faz no silêncio, Ele faz coisas inusitadas. Eu quero te preparar para ouvir o inusitado e ver o inusitado de Deus. Agora sim, e mediante ao seu exercício de fé, você não conhecendo o que vem depois, mas conhecendo o Deus que te trouxe até aqui, você vai dizer, vai acontecer. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Foi por isso que Davi disse, eu não tenho nada para te dizer, eu só tenho a dizer que o Senhor dos exércitos vai lutar por mim. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a Nabucodonosor, eu não tenho que te responder isso, porque isso é uma coisa que não tem resposta. Se Deus quiser, Ele vai me livrar, e se Ele não quiser, Ele não vai me livrar. Isso faz parte de quê? Da minha experiência de fé, Ele está me preparando mais uma que eu não conheço, e se não me atrapalha, porque eu vou entrar nessa fornalha, porque se é assim que Deus preparou,
É assim que será. Nunca tinha acontecido. Não há na história nenhum caso de alguém entrar numa fornalha acesa e esquentada, aquecida 7 vezes mais e sair ileso. Não estava na história. Como também não tinha na história de nenhum cair na cova dos leões e o leão ficar dormindo com a boca fechada. Também não tinha história. Aconteceu com Daniel. Deixa eu dizer, meu amado, vamos pensar assim: o Senhor está preparando alguma surpresa para mim, e se vem dele só pode ser coisa boa. Quantos entenderam essa mensagem? O que Deus quer treinar? A sua fé, não a de ontem, a de amanhã. A de hoje para amanhã, melhor dizendo. Deus não quer treinar a sua fé de como você veio até aqui. Essa é o trampolim para a próxima. Por isso que eu estou chamando a mensagem de fé em fé. De fé em fé. A anterior vai ser só para você falar como Davi: o meu Deus, que me livrou do leão e me livrou do urso, por certo, me livrará da mão desse incircunciso filisteu. A minha oração nesta noite, e eu vou chamar você ao altar para eu fazer essa oração, terminando aqui, é esta. Eu vou pedir a Deus, com a sua aquiescência, com o seu consentimento, eu vou pedir a Deus que a partir de hoje você não faça mais perguntas, e aceite e entenda que, dependendo da tribulação que você está passando, ele vai te levar para um lugar muito grande. A prova para entrar num grupo escolar, grupo escolar, vamos falar? É uma. Para doutorado é outra. Você não pode sair do grupo escolar, você não aguenta. Deus tem poder para isso, mas Ele sabe que você não aguenta. E te jogar no MBA, e Ele vai de fé em fé, de fé em fé. Deus quer fazer isso com você nesta noite. Se há algo na sua vida que está te embarreirando, meu amado, você agora vai depositar nos pés do Senhor e dizer assim: Senhor, eu não quero nem saber qual o caminho que o Senhor vai tomar. Eis-me aqui. Mas antes de você vir para o altar, eu quero te falar: não brinque com Deus. Não faça Ele perder tempo. O que é isso? Eu vou para aí, e Ele vai ficar: vamos, não vou, não, eu vou, acho que eu não vou, Senhor, agora eu vou, não, agora eu não vou não, Senhor, agora, Senhor, meu irmão, fica aí, que eu vou tratar de outro. O que é ir? Deus quer te levar aonde você deixar Ele te levar. É você quem decide. Não, daqui eu não arredo o pé, tá bom aqui, eu não passo daqui. Deus vai te deixar ali, mas Deus te dizer, a obra dele não vai parar, Ele vai chamar outra. Curva a sua cabeça. Quero orar a Deus para falar o teu coração. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Apresenta-nos o novo de Deus. Senhor, há pessoas aqui que eu sei que estão vivendo situações e ainda não entenderam que precisam de deixar o Senhor trabalhar a sua fé. Pai, eu quero chamar essas pessoas ao altar, mas eu não queria que eles viessem porque eu estou chamando. Eu queria que eles viessem porque o teu Espírito está dizendo: chegou a sua vez. Você agora está com a sua oportunidade. Eu quero fazer você andar sobre as águas hoje. Mas eu já andei. Mas você vai andar de cabeça para baixo agora. Você não vai andar com os pés, você vai andar com a cabeça na água. Eu vou inventar. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra os bloqueios das pessoas que não conseguem. Eu estou orando e eles estão pensando: mas como pode ser isso, Senhor? Como pode amanhã, 9 horas da manhã, aquele credor vai na minha casa, eu tenho que pagar. O que é isso, Senhor? Senhor, apaga a memória dele para deixar de te atrapalhar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você vir à frente, deixa eu te contar uma experiência de 1 minuto. Eu estava nos Estados Unidos e me apresentaram um irmão brasileiro que estava lá, a maioria dos lugares que a gente vai, brasileiro.